Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso primeiro programa do ano. Muita paz, muita saúde, feliz 2015 para todos. Bom, no estilo na TV, eu entrevisto o Dr. Frederico Gonçalves Neto, advogado. E falando de saúde, nos 2 últimos blocos, o assunto é criolipólise. E eu entrevisto a médica dermatologista, doutora Ana Maria Pellegrini. Confiram. Olá! No quadro Estilo na TV de hoje, eu entrevisto o advogado Dr. Frederico Gonçalves. Frederico é um cara extremamente focado nos seus interesses, uma pessoa do bem, uma pessoa que não pensa em absolutamente nada que não seja fazer o bem, que as coisas funcionam da melhor forma possível ao seu entorno, não só para ele, mas também ao seu entorno. É isso. Viver a vida da melhor forma possível. A advocacia na minha vida enfim, tem gente que eu acho interessante quando as pessoas falam assim: meu filho não sabe o que quer ser, uma dificuldade terrível para escolher entre 4, 5 profissões às vezes. Eu me lembro que desde 10 anos eu já queria ser advogado. E olha que na minha família não existem advogados, quer dizer, podia ser uma coisa de tradição, uma coisa de admirar um avô ou um pai, não é o caso. Eu não tenho advogado na família, mas sempre quis ser advogado. Meu escritório é voltado para atender empresas. Evidentemente que eu tenho ações de pessoas físicas, mas corresponde a menos de 1%. Mais de 99% do escritório é voltado para atender empresas. Em verdade, fato marcante na minha vida profissional, eu poderia destacar 2 que não são engraçados, muito pelo contrário, são coisas importantes na minha vida. Uma é quando o William Prittman, que era o dono da usina, 10 anos depois de eu ter saído da usina, ter me procurado para ser advogado da empresa dele, uma nova empresa que ele montou depois que vendeu a usina. E para mim foi uma honra, foi uma emoção muito grande. E outra foi quando eu comecei a advogar para Águas do Paraíba, 15 anos atrás. Quem não sabe, eu sou advogado da Águas do Paraíba, com muito orgulho. E há 15 anos atrás eu fui convidado para ser advogado da empresa. Na época eu não tinha noção do que seria isso, e é uma coisa extremamente importante na minha vida. Meus pais são super jovens, porque eu só tenho 42 anos. Minha mãe tem 67, papai 68. São jovens e são pessoas extremamente importantes na minha vida. Minha mãe é professora, de 2 matrículas no estado, sempre trabalhou de forma enlouquecida sobretudo para bancar nossos estudos, e sempre nos deu muita força, sempre nos deu um exemplo de perseverança, de vencer. E meu pai também, um cara extremamente importante na minha vida, sob o ponto de vista de sempre nos ensinou muito sobre honestidade, a importância da honestidade. Lá em casa, se chegasse um boleto de cobrança, eu acho que para meu pai daria um derrame, porque é uma pessoa que sempre pagou as coisas antecipadamente. E, enfim, se nós encontrássemos uma carteira na rua, devolveríamos a carteira inteira, não só os documentos. Coisas ensinadas pelo meu pai. Enfim, tem 3 irmãs, uma que mora no Rio, mãe do Heitor
e do Arthur. Heitor era o meu afilhado querido. Casada com o William, meu cunhado querido, meu irmão. Talvez se fosse meu irmão eu não gostasse tanto. O William é meu cunhado do coração. E minha irmã Fernanda, que é casada com o Rodrigo, mãe de Lauro e de Rodrigo Filho. 2 crianças encantadoras também. E tem a Francine, casada de pouco. Francine é a temporona. Quando ela nasceu eu tinha 13 anos. Enfim. E sou casado com a Cida. Nós nos conhecemos há 17 anos atrás, no aniversário de um amigo meu. A Cida queria acender o cigarro e eu era o único da festa que fumava. Estava com fósforo na mão. Enfim, de lá pra cá a gente nunca mais se separou. Namoramos e noivamos 6 anos e fizemos 11 anos de casamento esse ano. Depois que eu fiz 40 anos, eu combinei com o Cida o seguinte, que a gente vai viajar pelo menos uma vez por ano, não com a pretensão de conhecer o mundo, que não é isso, mas viajar, nem que seja para Buenos Aires, que é uma cidade deliciosa, que é uma cidade muito gostosa. Eu quero viajar uma vez por ano. Meus 40 anos eu fui para Paris, eu, Cida e minha mãe. Comemoramos meus 40 anos em Paris, 10 dias em Paris. Quem não foi, eu recomendo, porque realmente é indescritível. Não tem como você descrever o que significa Paris, o que é Paris. Você tem que ir a Paris para entender. É uma coisa surreal, de belo, de gostoso, sob o ponto de vista arquitetônico, não tem como descrever. Só vendo, para entender o que significa o que é Paris. É uma coisa fantástica. A emoção que dá quando você chega na beira do Sena dá falta de ar. É realmente uma coisa fantástica. Esse ano eu fui a Nova York. É uma coisa fantástica também, é outro extremo. Paris é história, Nova York é futuro, presente e futuro. Espetacular Nova York, é de tirar o fôlego também. Para onde você olha é legal, para onde você olha é bonito. Eu recomendo tanto Paris quanto Nova York. E Buenos Aires é uma cidade que eu sou apaixonado. Se eu pudesse, eu ia 5, 6 vezes no ano. Chegamos ao final, agora vamos pro bate-bola? Vamos. Qual o som que te acalma? Em verdade, não é um som que me acalma, um som que me agrada. Eu gosto muito de Frank Sinatra. Eu ouço Frank Sinatra pelo menos 10 vezes por semana. E o som que te irrita? O som que me irrita é o alto. Sobretudo aquele fora de hora. Porque necessariamente um som alto não é irritante, mas o som alto fora de hora, fora de contexto. Você está conversando e passa alguém com um som alto. Não tem o menor cabimento. O que você não perdoa? Não perdoo. Eu não perdoo a traição. A traição E a traição é uma coisa ampla, né? Traição de amigo, traição de cônjuge, traição no trabalho. É uma coisa bem ampla. Eu não perdoo a traição. Não dá para perdoar. Não dá mesmo, não. Qual o seu time? Flamengo. O melhor, né? Gostei. Eu ia te perguntar melhor amigo, mas você tem tantos que não dá nem para falar, né? Dá. Eu acho que o meu melhor amigo é meu pai. Eu acho que meus amigos certamente gostam muito de mim, mas ninguém vai gostar de mim como meu pai, né?
Qual a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Minha religião é fazer o bem, torcer para que dê tudo certo e não ficar parado assistindo as coisas e torcendo para que dê tudo certo. É agindo no dia a dia para que as coisas deem certo. Eu acho que tinha um amigo meu que morreu, grande amigo meu, Joanilton. Joanilton dizia o seguinte, que o fluxo do universo é extremamente importante na vida. E você tem que contribuir para que o fluxo do universo chegue próximo a você com os bons fluidos, porque existem os bons e os maus fluidos. E como existe o fluxo do universo com as duas coisas, você tem que contribuir para que o que chegue próximo de você sejam os bons fluidos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa é uma lição que eu não vou esquecer nunca, do meu amigo, Joanilton. Deus para você? Deus é extremamente importante na minha vida. Eu acho até que eu sou um pouco egocêntrico com relação a isso. E aí é o egocentrismo com a razão, com a paixão que eu sinto por Deus, e é um conflito terrível. Porque eu agradeço a Deus por tudo. Se eu tropeço no machuco o pé, eu agradeço a Deus. Se eu ganho uma ação extremamente difícil, eu agradeço a Deus. Se está dando tudo certo, eu agradeço a Deus. Então Deus, Ele é muito presente na minha vida. Qual a mensagem que você deixa para os meus telespectadores? Mensagem é que dê tudo certo, que a gente contribua para que dê tudo certo, que a gente não fique parado olhando o mundo passar, que a gente levante e haja para que as coisas deem certo, que a gente pare de reclamar, que a gente pare de criticar, que a gente seja menos hipócrita, que a gente estude mais, não é estudar, voltar a estudar português na história, mas que a gente procure estudar efetivamente o que está acontecendo em volta da gente, para não soltar opiniões impregnadas pelo ouvido, para a gente ter opinião própria. E para isso é preciso estudar um pouco. O YouTube é um espetáculo para se estudar. É isso aí. Eu torço para que dê tudo certo, sempre. Para todo mundo que mereça. Não é para todo mundo, não. Porque para dar tudo certo tem que merecer, tem que levantar e fazer acontecer, ou pelo menos ajudar a que aconteça. Chegamos ao final, te agradeço a participação no programa e espero que todos tenham gostado. Para mim foi um prazer, foi uma honra. Gostei muito. Gostei muito. Eu também espero que as pessoas tenham gostado da entrevista.